Alô, boa tarde! Hoje eu tenho duas estrelas no palco. Olha que coisa mais linda! Ele é o Boris, ela é a Julie. E eu tenho, claro, um biscoitinho aqui. Daqui a pouquinho eu vou mostrar pra vocês o que eles fazem com as suas respectivas donas. Ah, vocês vão me abandonar? É? Só porque não tem mais nada pra vocês aqui? Pronto, ó. Tá indo, ó. Ah, não tem mais nada na mesa agora. Não tem, Julie, não tem. Agora vai, ó. Eles são cães, terapeutas. Gente, eles fazem um trabalho belíssimo com pessoas, com crianças, com adultos que estão internados em hospitais. É lindo o trabalho deles. É um trabalho voluntário, maravilhoso. Bom, gente, muita notícia de final de semana, aliás, muita mesmo. De tudo que é tipo, pra tudo que é gosto, né? A começar por casamento. O Pato casou. Casou! Casou no finalzinho de semana com Rebeca Bravanel, foi no último sábado. A apresentadora e o jogador se casaram numa cerimônia que aconteceu por volta das 5 horas da tarde na casa do pai dela, Silvio Santos. Aqui em São Paulo. E aí não teve lua de mel não, viu, Fabinho? Nada de lua de mel. O negócio, ele voltou pro treino, né? Tá, não tem jeito. E adiaram a lua de mel aí. E passaram o final de semana juntos e foi. Lua de mel é pra daqui a pouquinho. Ah, meu Deus do céu, quando a gente olha uma nota dessa assim, ó, conta de luz mais cara. Vamos desligar, vamos. Não desliga a televisão. Não, a televisão não é pra desligar. A televisão, aliás, consome muito pouca energia. Mas é isso mesmo, gente. A conta de luz voltará a ter cobrança de taxa extra agora em julho, que começa hoje exatamente. A Agência Nacional de Energia Elétrica divulgou que a bandeira tarifária neste mês será amarela, que implica, então, na cobrança adicional de R$ 1,50 para cada 100 kWh. Se você já fazia muita economia, vai fazer ainda mais, porque luz não é um item nada barato no orçamento da casa, né? Vamos falar do Neymar e de Nájila, isso mesmo. A delegada que investiga a acusação de estupro feito pela modelo, Nájila Trindade, deve apresentar hoje, exatamente segunda-feira, o seu parecer, indicando se o atacante será ou não indiciado pelo suposto crime. E a declaração foi feita pela advogada Maíra Fernandes, que defende o jogador. Essa novela não acabou. Mas ele não parece estar muito preocupado não, porque esteve o final de semana em Santa Catarina, num torneio de pôquer, isso mesmo. Feliz da vida, na última sexta-feira ele chegou com o seu avião particular e com amigos, hospedou-se em seu mega apartamento no condomínio Atlantic Paradise em Itapema. Aliás, Itapema é uma praia maravilhosa, eu estive lá passando as minhas férias em fevereiro, janeiro, e aí todo mundo fala, né, a praia do Neymar, né? E ele esteve lá com os seus amigos e tudo de boa. Felicidades. Coisa boa passar um final assim, né? Semana assim. Por outro lado, nós temos a morte do pai da cantora Joelma. Por que chama a atenção? Porque ela e o pai ficaram sem se falar durante 35 anos, isso mesmo. Até outro dia andou saindo uma nota de que era um absurdo ele estar internado em um hospital público no município de Santarém, no Pará, que Joelma teria que ter tomado providências, tirado o pai de lá, levado para um hospital particular e tudo mais. Ela tinha uma mágoa muito grande desse pai, porque fora abandonada por ele quando estava com 7 anos de idade. Aí, agora, há 2 anos eles se reconciliaram, ela o procurou e agora já depois de famosa e tudo mais, e parece que perdoaram-se mutuamente. Tomara, né? Porque não deve ser nada fácil ficar com esse ranço aqui e a pessoa morrer, né? Os nossos sentimentos aí a Joelma e a toda a sua família. Gente, quando nós falamos de obras, outro dia eu falava aqui que eu tenho muito medo, né, de passar por uma ponte, principalmente quando eu passo por debaixo de um viaduto, né? Agora o caos está estabelecido na rodoviária de Brasília. Um relatório aponta risco de desabamento na rodoviária de lá, tem fissuras nas estruturas, a rodoviária fica no plano piloto. E isso, naturalmente, que traz riscos de desabamento. E exigem uma ação imediata, né? Bom, essa rodoviária que vocês estão vendo, ela tem 45 anos de construção e tem um fluxo de usuários de 700 mil pessoas por dia. Então, exige-se aí uma
revitalização, um cuidado com a obra diário, né? Aí acontece uma tragédia, é aquela pergunta. Vai fazer depois que aconteceu. Agora, olhe a boa notícia aqui. Essa eu gostei demais. Brasileiros, lá do Rio Grande do Sul, da cidade de Erechim. Essas criaturas, eles criaram um carro capaz de rodar 543 quilômetros com 1 litro de gasolina. São estudantes do curso de Engenharia Mecânica da Universidade, do Instituto Federal, do Rio Grande do Sul, lá de Erechim. Um beijo para vocês de Erechim. Eles desenvolveram um veículo capaz de percorrer essa distância, gente, mais de 500 quilômetros, com 1 litro. Isso é a glória, hein? Não é um carro de passeio, tá, gente? É um protótipo. Já pensou, Bibi? 500 quilômetros, 543 quilômetros com 1 litro. Olha o litro de gasolina. Tem lugar que tá R$5 já. Uau, boa notícia mesmo. Agora um alerta, muito cuidado com as festas de São João, de São Pedro, que as festas continuam, as festas julinas agora. O prefeito da cidade de Osasco, Rogério Lins, ele e a sua esposa foram atingidos por uma explosão de fogueira na festa junina na noite última agora de sexta-feira, dia 28. No momento do acidente, ele segurava uma tocha para acender a fogueira. E aí explodiu. Feriu 3 pessoas, um homem que estava ali perto, mais um cinegrafista e o fotógrafo que estavam acompanhando o prefeito. Eles foram socorridos com ferimentos leves e liberados. Mas o prefeito e a primeira-dama permanecem internados e a polícia científica, então, é esperada hoje no local para se descobrir o que exatamente aconteceu. Aí tem a fala do prefeito, inclusive, né? Roda lá. Machucado. E quando eu retomei os meus sentidos, eu já estava dentro da ambulância, juntamente com a minha esposa. Gente, pela foto dele internado, queimadura não foi pouco não, você viu, né? Agora, o que teria explodido? Porque ele foi com uma espécie de um acendedor, né? Para acender a fogueira. E aí explodiu tudo. Olha lá, ó, quer ver, ó? Queríamos acendê-la. Foi uma fração de segundos. Olha. Uma forte explosão. Olha isso. Imediatamente me veio à mente. Isso é um método que já foi usado em outras fogueiras? Tem fogueira que é acesa, inclusive, com drone, sabia? Tem umas fogueiras altas, né? Foi realmente um grande susto e olha o estado que ele está internado. Parece que teve 14% do corpo queimado, queimaduras de 1º e 2º graus. E aí nós vamos aguardar agora essa investigação e esse alerta para quem for lidar com esse tipo de evento, né? Que agora durante esse mês de julho nós vamos ter muitas festas julinas. Então, fica o alerta aí para todo mundo, tá? Aliás, por falar em julho, uma beleza, né? O Brasil explodindo, a gente esperando notícias, a reforma da Previdência aí, todo mundo na maior urgência para que as coisas andem, mas o parlamento para porque é férias. Eles precisam de férias maravilhosas, né? Enquanto isso, nós vamos trabalhar, tá, gente? Bora lá. Vou receber essas bonitas que estão aqui comigo. Muito boa tarde. Boa tarde. Que bom que vocês vieram aqui. Peraí que eu troquei as coisas aqui. Eu troquei porque eu vou falar agora das meninas e dos meninos rebeldes, é isso? Quem é que tem filho rebelde aí? É você, Suelen? Eu tenho uma. Uma? Uma. Na verdade, eu tenho 2. Um é super tranquilo e a outra é bem agitada. Daquele tipo assim que esperneia, que grita, que tudo? Sim, sim. E você, Silvia? Eu tenho 3, mas o que dá trabalho é o Theo. Então, ele de 5 anos, né? Ele é tranquilo, mas comigo pega... E com o pai? Não, tudo com o pai, com outras pessoas é normal. O problema sou eu. Ele não obedece, eu falo, ele ri. Entendeu? Ah, isso não é fácil. Aqui é a Mariângela Mantovani, que é psicóloga clínica educacional com especialização em psicodrama e terapia. Essas crianças fazem drama, doutora? Então, eu sou psicodramatista, sou terapeuta familiar, terapeuta de casais, né? O psicodrama é uma linha que nasceu de Jacó Levi Moreno, que nasceu do teatro.
Então, são técnicas do teatro que a gente utiliza na psicoterapia. Você acha que teu filho às vezes faz teatro? Teus filhos? A minha Faz? certeza. Nasceu pra ser atriz. Uma coisa que a gente sempre se pergunta nessas horas, né? Como é que eu dou limite para as minhas crianças, né? Pois Como é é. que eu consigo dar limite? As crianças estão sem limite, Mariângela? Então, eu acho que é assim, as crianças estão sem limites e os pais se sentem muito perdidos. No meu primeiro livro, que chama-se Quando é Necessário Dizer Não, eu falo sobre a dinâmica das emoções, que a partir do momento que você dá o limite, que você diz um não, o ideal seria que a criança fosse pela raiva, até que pela aceitação e amadurecesse. O problema é que a criança começa a encontrar saídas, como, por exemplo, ela faz o desdém, tipo assim, eu também não queria mais essa bola, essa comida, seja o que for, esse passeio. Depois, se a mãe continua dizendo, que bom que você não quer, porque você não vai mesmo ter isso. Aí ele pode ficar cínico, com cara de moribundo, que eu costumo falar, e a mãe fica morrendo de dó, culpa. de culpa. É assim que tu se sente? A gente é muito julgada, né? Na maternidade, assim, por dar alguma coisa pra criança na hora da birra. E eu me sinto muito culpada quando eu falo não e ela fica ali assim. Como é que é o episódio de uma sandália? Então, foi assim. Ela Conta tinha... pra gente, um episódio de uma Ela- sandália que eu creio que retrata o de muitas mães. Ela Foram tinha- fazer compras. Isso, a gente foi comprar sapatilha. Sapatilha. Eu, ela e a avó. Ela tinha 4 anos na época. Ela calçava tamanho 24. E aí ela viu aquela sandália lá, que era um saltinho. A mãe usa um pouco de salto, ela queria de qualquer jeito. Nicole, não é o seu tamanho. Eu quero. Ela começou a dar show dentro da loja. Chorava e gritava, eu quero aquela sandália. Aí a minha sogra já desesperada, eu desesperada. Eu queria um momento de sanidade, porque todo mundo fica olhando. Ah, sim, chama atenção a criança aos Sim, berros como ali, que você vai, sapateia. né? Aí eu falei assim, não dá, olha seu pezinho, olha a sandália. No fim das contas, Tu comprou? a gente comprou. Ela fez certo? Não. Não, mas ela Ela fez tinha isso que pra ter- acalmar, ela tava chamando a atenção da loja inteira. Ela tinha que ter ido embora da loja, ter ido para casa, entendeu? E acabou, você não vai ter. Então, já que você não quer aquela que você pode, você então não vai ter outra. nenhuma. Exatamente. Porque essa sandália não serve para você, não pode ser comprada para você e ponto final. Mariângela, as mães fazem geralmente o que a Suelen fez? Porque ela Compra pra parar a gritaria? Isso. Eu já vi uma mãe largar um carrinho de supermercado lotado, não sei se era Extra, Carrefour, sei lá, um supermercado muito grande, e ela vai embora chorando com as duas crianças. As duas crianças choravam, ela também chorava. Meu Deus. E ela foi embora, deixou tudo para trás. Então, assim, eu acho que a sensação de impotência que bate nos muito. pais, ou mesmo numa professora, né? No meu segundo livro, eu falo sobre os tipos de famílias. A família infantilista, a família sem limite, é aquela família que super protege e mima. Sim. Então, a criança mimada e super protegida, o que vai dar nela? A gente tá numa fase de criança mimada. Me conta algum episódio seu, minha linda. Não, Silvia. O Theo, ele é assim, meus filhos são tudo calmos. Só que o Theo, acho que quando ele teve 10 meses, ele teve convulsões. Teve um problema de saúde. E aí eu fiquei desesperada e comecei a cuidar mais dele do que dos outros. E aí ele pegou meu ponto fraco, né? Aí no supermercado, coloca sabe, tem um supermercado todo bonito lá, ele coloca o braço lá dentro, tira, joga tudo no chão. Ah, pega e faz isso, joga tudo. E aí você vai falar, ele começa a rir, sabe? Assim, daí você não sabe o que você faz, se você, né? Você sabe que tem mães e pais que às vezes não saem de casa por conta disso? Não dá, não tem. Tem medo, tem Não vão vergonha. à casa dos outros. Não vão à casa dos outros. Não fazem visitas, entendeu? Por quê? A criança que fica doente, qual é o grande risco? A mãe fica com dó, tem medo de perder, acha que Faz tudo que ele precisa quer. o tempo todo agradar. E aí acaba confundindo o amor com medo de perda. E aí acaba dando tudo para esse filho.
Seu filho tem quantos anos, Silvia? 5. 5 anos, já está tendo um comportamento extremamente inadequado. Se isto continua lá na frente, o que vai acontecer com essa criança? Essa falta de limite tem uma repercussão lá na frente, Lógico, com certeza. com certeza. E a gente está vivendo cada dia mais problemas assim. Como o dessa casa aqui, a nossa querida repórter, a Fabi, foi lá, gravou e a gente vai rodar agora. O grande desafio na hora de criar um filho, sustentar, dar qualidade de vida, se preocupar com a saúde, ou o grande desafio dos pais é impor limites. Bom, já que o assunto é limites, nada melhor do que conversar com uma mãe de 3 e que vive a vida também nesse universo materno. Falando em limites, Cíntia, tem regra? Na verdade, a gente até fala que tem, mas na real, não. No seu caso, por exemplo, né? Você tem 3 meninos. 3 meninos. E as faixas etárias são bem distintas, né? 3, 9 e 14. E 14. Isso. É muito diferente a educação do de 14 para a educação do de 3? Eu sinto muita diferença, principalmente com o meu mais velho. Que a gente acaba fazendo meio que comparação. Eu sempre estudei com os meus filhos, né, em épocas de prova. E meu mais velho sempre foi um menino, perfeito, literalmente. Já meu do meio, não. Pra estudar, meu Deus do céu, pra fazer uma lição, a gente ia rezando. Quem manda na casa? Aqui, esse negócio dos videogames, não sei o quê. Meus filhos dormem super tarde, acordam cedo. E olha que eu tento, já tentei, apaga a luz, faz não sei o quê. É super difícil. E comer? Comer, cada um come no seu cantinho. No quarto? Cada um no seu. Na frente da televisão. E o pai, como é que fica, né? Ele chega do trabalho, pega o prato, ou ele fica aqui na sala, ou fica lá no quarto. É assim, ninguém senta na mesa, não. A gente entrou aqui na casa da Cíntia, aí ela falou assim, vocês estão vendo as paredes. No primeiro, eu até falava, não pode. No segundo, eu já falei, pode pintar a parede. No terceiro, então, pode liberar os brinquedos. Foi. Começou no meu quarto, pintar a porta. Daí eu falei, vamos deixar o limite só da porta. Daí pintou minha parede. Então eu falo, gente, é minha fase da minha vida. Deixa, lógico, não vou deixar, né, aprontar 1000 coisas. Mas o risco na parede já foi daí aproveita e pinta a casa tudo de novo. Vem cá, Vem cá, Nono. Vamos ver todo esse amor aqui. Vem cá. Esse aqui, é o que me dá trabalho, Fabi, pra estudar isso aqui. A sorte que vai bem, mas não é fácil não, Fabi. Como é que funciona aqui a questão do limite? Geralmente quando tá chegando mais perto da época de provas, aí começa a ter mais limite. Só que se tá assim, numa época de aula normal, sem prova nem nada, é livre. A justificativa aqui pra essa liberdade de videogame... Senta aqui. Tá bom. Tá bom. Ser mãe Padecer no paraíso, literalmente. Dá até aquela pressão no peito, sabe? É surreal. Bem, quem é mãe, você com mãe de 2, você sabe o que eu tô falando. É um amor que não dá pra descrever. Cíntia, Suelen e Silvia, 3 mães com os mesmos problemas? E que essa mãe, a Cíntia, né, uma mãezona que está ali para cuidar, para supervisionar. E o que ela está fazendo? Está deixando tudo solto. Riscar as paredes. Aonde você pode riscar? Eu posso chegar aqui e riscar sua parede? Não pode. O mercado de trabalho vai chegar. E aí, como que essas crianças vão estar preparadas lá na frente? Seus filhos fizeram isso, também fazem isso? Não. Não, isso não. Não, isso não.
Você não deixaria? Isso, Você né? deixaria? A Não, minha também não, não. isso não. Nenhum dos dois. Além do episódio lá da sapatilha, qual outro que você teve, assim, com ela, que você se irritou muito? Olha, ela na verdade, ela é muito... Ela tem um temperamento muito forte. Então, a gente bate de frente, eu e ela. Mas eu sou firme. Depois daquele episódio, eu falo não, não é não. Ela Não sai, é não. Ela sai batendo o pé, ela chora. E ela tem que entender que não. E pra você também? Não, pra mim, eu sou Não é assim. não? Tá conseguindo? Não, não é não, mas... Ah! Mas Não, é assim. Sim. O meu não, assim, não demora, por exemplo. Não, eu coloco de castigo, por exemplo, eu coloco de castigo, mas aí eu tiro. Fica com dó. Tá errado. Está errado, com certeza. Quando você diz que a criança vai ter uma consequência, esta consequência tem que acontecer. Não tem por onde. Então você dá o castigo e você tira do castigo. E isso acaba provocando uma animosidade com o casal? Sim, por Com quê? o seu marido, como é que é isso? A gente briga de frente porque ele fala que eu tenho que ser mais pulso firme. Só que aí você fala, poxa vida, eu fico o dia inteiro. Você chega, você vê isso, mas se você fica o dia inteiro com ele, é ele que você tem que... Você que tem que, né? E ele é pulso firme? Ele obedece bastante, assim, mas rir é do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Debocha do Mas- pai também. E com o seu marido? Não, meu marido é pulso firme. É. Também, sim. E se eu tô ali dando bronca, ele não se mete. E um Ela não olha- desautoriza o Não, outro. de Porque maneira tem nenhuma. casais também, né, Maria Ângela, que é isso, né? A mãe põe no castigo, o pai vai lá e tira. Aí esculhambou de vez, né? Um tira a ordem do outro. E Aham. o pior, assim, é que às vezes o casamento é passado para segundo plano. Por exemplo, eu não sei como é que é a vida de casamento da Cíntia, mas a gente percebe que esses filhos tomaram conta da casa. Né? Então, hoje, a casa da Cíntia a gente chama de filiarcado. Os filhos... Filiarcado? Filiarcado. Nós tivemos o patriarcado, matriarcado, Agora é o e filiarcado. hoje muitos lares estão indo para o filiarcado. Os Quem filhos manda mandam, são os filhos. Você vê, eles comem cada um num quarto. Ela tem que devagarinho ir trazendo para regras mais claras, uma rotina mais constante, senão a casa fica toda desorganizada em termos de mando, de autoridade, né? E assim, como que cada um come num canto? O grande problema é que, assim, agora são pequenos, né? Mas e na idade adulta? Como é que fica? Se você não impôs limite hoje, como será quando essa criança, essa menina, esse menino, quando eles ouvirem nãos pela frente, que virão muitos, né? Quando tiverem um chefe, qual vai ser o comportamento de Então, uma criança dessas na idade Exatamente. adulta? Aí ele não vai. Como que líder poderá ser? Aquele cara que manda, que tem que ser tudo como ele quer? Isso não existe. Vocês percebem que está cada vez mais difícil criar filho? Então, mas também eu acho. Você acha que sim? Sim. Eu acho que Maternidade tem é muitas complicada, né? informações, não tem. Como eu tenho gente. 3 filhos da idade diferente, assim, nenhum dos 3 brinca um com o outro, eu acho que essa idade de 5 anos, a Sofia era totalmente tranquila, o Dudu também era totalmente tranquilo. O Theo, mas eu acho mesmo que o problema foi... Ele tem esse probleminha, né, de saúde, que foi Isso o que amoleceu o seu coração. Acho que o problema foi isso. Mas a gente difícil. percebe, sim, cada vez mais pais desesperados buscando ajuda profissional, como você, de uma profissional da área. Educar é muito difícil, As escolas né? estão entrando em desespero também, que não Sim. conseguem mais lidar com isso. Eu creio que está na hora realmente da gente repensar tudo isso, né, Maria Ângela? Retomar a estrutura familiar. Né? Você tem que ter horário para jantar, que não sejam todos os dias, mas que você possa, de vez em quando, sentar com a família. Quem sabe até fazer uma oração. Também se perdeu isso, né? Se perdeu, entendeu? Porque a religião forma valores. A gente precisa passar valores para os filhos, o que é certo e o que é errado para a sua família. O que é certo e o que é errado para você. Aí ele vai chegar na adolescência, o que vai acontecer? Ele sabe mais ou menos para que caminho ele deve seguir. Ter uma direção, né? Estou com 2 livros aqui da Maria Ângela. Quando é necessário dizer não, Filhos Felizes. O segredo da educação de adolescentes para uma vida bem-sucedida. Encontrem em todas as livrarias. Ele é da editora Paulinas, Aham. né? Existe até um 0800, eu posso passar. Pode falar. 0800 70 100 81. Muito bom, deve ser Tem muito o bom meu os 2 YouTube, livros. meu canal do YouTube, que é só colocar Maria Ângela Mantovani. Vai encontrar a nossa doutora, tá no ar lá. Vídeos. Você tem um blog, né? Eu tenho.
Dá o endereço, por favor. É blog Mãe de um Casal, no Instagram. @blog Mãe de um Casal. Tá lá, Mãe de um Casal, que você Isso. resolveu partilhar É. as suas experiências e aí acabou aprendendo também Isso. muito Às vezes eu escrevo alguns textos meus. com essa história de dizer não. Dos dois, Eu tenho 2 filhos, hoje um tem 37, o outro tem 40 anos, e quando eles tinham, assim, né, 2 anos e 3 anos que entendiam, quando eu ia para o mercado, eu dizia assim, não me peça nada. Se pedir, não vai ganhar. Aí chegava no mercado, o gerente amigo, né, ele dizia assim, mas Olga, não tem. E não tinha. E daí, graças a Deus, esperneou a primeira vez. Pois nunca E eu mais. disse, não, eu concordo com você, é difícil, é difícil. A gente morre por dentro, não é? Mas se a gente não fizer isso, eles tomam conta. Porque criança está definindo a cor do carro, a marca do carro, a cor da parede, o que vai usar, o que é calçada, a escola que quer estudar. Exato. A criança está tomando conta. E você falou uma coisa muito séria. O casal está ficando de lado. Isso. Os O filhos casamento tomando passa conta para de segundo tudo. plano. Obrigadíssimo por terem vindo, tá? Muito obrigada, Olga. Boa sorte com a filharada. Obrigada. Obrigada. Tudo de bom. Esse livro é para você, Gente, viu, Olga? Hã? Ai, que bom! Muitíssimo obrigada. Minha nora, inclusive, ela é coordenadora de escola infantil. Vai amar, mas vou ler, vou aprender muito. Aliás, eu sempre aprendo muito em cada entrevista que eu faço aqui. Bom, hoje é segunda-feira, dia 1º de julho. Então, assim, é segunda, dia da gente bater perna atrás de emprego. É dia 1º do mês, de mês novo, mês julho. E a nossa querida Fabi está lá no CAT. Vamos saber com ela agora o que tem de bom, que ofertas nós temos de emprego. Bom dia, Fabi. Boa tarde, Olga. Boa tarde a todos. Ai, Olha bom só, a gente está aqui no CAT mais uma vez, mais de 3.000 vagas. A gente vai conversar com a secretária adjunta da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e do Trabalho, a Carol, que já veio aqui cheia de vagas. Você falava, né? Hoje é dia 1º de julho, o início do mês e também o início do semestre, né? A gente vai ter aí um segundo semestre com mais vagas, com mais oportunidade de empregos, Carol? É isso aí, Fabi. Boa tarde, Olga. Boa tarde a todos. Hoje são 3.640 vagas aqui no total, na cidade toda de São Paulo. Lembrando que a Prefeitura está presente em 24 CATs, 24 centros de atendimento ao trabalho e empreendedorismo, com essas vagas, com possibilidade de qualificação profissional e também com atendimento a empreendedor, para quem quer criar a sua microempresa, para se formalizar como MEI e também qualificações empreendedoras. É um atendimento casado da Prefeitura de São Paulo. Como a gente sempre fala nessa questão da qualificação, tem uma questão interessante aqui. Uma das vagas com mais oportunidade é a questão do telemarketing. E tem vaga também para a qualificação do profissional. Exatamente, Fabi. Hoje, Olga, só de telemarketing nós temos 568 vagas. A exigência, então, é o ensino médio completo e 6 meses de experiência, mas algumas empresas ofertam a qualificação profissional, a preparação desse profissional exatamente na própria empresa. A gente já anuncia mais vagas, mas vamos ver aqui o que as pessoas estão buscando. Tudo bom? Boa tarde. Tá com a carteira aí na esperança de conseguir essa carteira assinada? Sim, pretendo. Você já está desempregada há quanto tempo? 4 anos e 9 meses. A última colocação foi do quê? Foi auxiliar de serviço, foi em 2014. Qual que é a dificuldade de se recolocar? Aí eu não sei, né? Uma vez que você sai, eles ficam meio inseguros de te contratar de novo, né? Vamos perguntar aqui mais para esse senhor. O senhor também veio em busca de vaga de emprego? Sim, sim. Qual é a área que o senhor busca? É de venda, né? Tem vagas de vendas aí, não tem, Carol? Vendedor de consórcio. O senhor é bom vendedor? Sempre, eu trabalho. 73 vagas de vendedor hoje. 73, então hoje vai. Qual que é a grande dificuldade de se recolocar? É um pouco a idade, o pessoal procura um pessoal mais jovem, né? Eu já estou no mercado já há um bom tempo, mas... Quantos anos o senhor tem? Eu estou com 58, mas eu estou sem registro na carteira já há 10 anos. Estou procurando, mas sempre trabalhando como autônomo. Ainda não achei um lugar assim fixo, assim, para trabalhar como registrado, né? Mas hoje vem em busca desse registro. Sempre sim.
Vamos torcer aí nessas 73 vagas, né, Carol? Bom, são muitas vagas oferecidas e ele estava falando a questão da dificuldade da idade, mas também tem muitas vagas que buscam pelo conhecimento, pelo know-how adquirido com a experiência, não é mesmo, Olga? Ah, sim, com certeza, porque tem muita gente que tem muita experiência. Agora, como você sempre fala, né, Fabi, tem vagas que não precisa ter nenhuma experiência e, inclusive, eles têm cursos, né? Você tem algum curso para destacar, Fabi? Vamos destacar alguns cursos aqui, a Olga falando dessa questão que a gente gosta de utilizar aqui, principalmente no programa da Olga, que é a importância da qualificação. Então, quais são os cursos? A pessoa está em busca do emprego, não consegue a vaga, ela pode buscar que curso de qualificação? São cursos nas áreas administrativas, onde hoje a gente tem muita vaga, de atendimento, por exemplo, para essas vagas grandes de telemarketing. E alguns eixos também, Olga e Fabi, que a gente estuda muito do futuro do trabalho e dessas profissões que o futuro pede. A área de tecnologia, por exemplo, tem muitos cursos gratuitos, muitas ofertas que a gente traz via parceiros na prefeitura, para que a área de tecnologia também, que hoje é tão aquecida e que tem uma oferta muito grande, seja também contemplada. Então, além de trabalho, vamos também em busca de qualificação, né, Olga? Certíssimo, Fabi. Mais uma vez, muito obrigada. Mais uma segunda-feira com muitas ofertas. Obrigada a você e todo o pessoal do CAT. Parou, como diz meu querido João Kleber, porque quando essas criaturas maravilhosas de Deus... Aliás, outro dia, uma pessoa... vem aqui comigo. Uma pessoa falou assim pra mim, que eu falei com uma entrevistada, que eu chamei a pessoa de criatura. Gente, é um hábito que eu tenho. Criatura de Deus. Somos todos criaturas de Deus, não somos? Somos ou não somos? Como essas duas lindas, Cristiane Blanco e Jane Chang. Eu tô encantada. Eu não tenho vontade de falar nada. Eu só tenho vontade de olhar, de agarrar, de beijar. Essas criaturas aqui, elas são cães terapeutas. Vamos começar do começo. Vocês estão nesse projeto, que eu vou dar o nome, Instituto Nacional de Ação e Terapia Assistida por Animais. É uma organização não governamental, fundada em 2008. Como é que vocês foram parar nesse projeto? Começando com você, Jane. A Jane. Jane. Eu tô só há um ano, né, no Inata. Eu acho que eu sempre quis fazer voluntariado, mas depois que a Júlia apareceu, eu percebi que ela dava muito para mim. Então, eu procurei o Inata. Você já tinha a Julie? Eu já tinha a Julie. Quantos anos ela tem? Tem 3 anos. 3 anos. Você tinha ela já é adestrada? Já é adestrada. Tá. E aí você descobriu que você podia ir em hospitais, sim, levar a Julie para ajudar pessoas. Exatamente. Dividir com outras pessoas o que ela passava para mim, né? E aí foi que tudo começou. Foi aí que tudo começou. E você, Cristiane? Eu já tô desde 2009 no Instituto, né? Eu comecei com um labrador, que hoje está aposentado. Eu vi um anúncio, na verdade, falando que eu poderia ser voluntária com um cão. E aí fiz a inscrição, levei o TOR, passei por todos os processos, as avaliações e comecei a fazer as visitas, fiquei encantada. E eu sou psicóloga e comecei a estudar sobre isso e não parei nunca mais. E ele tem que idade? Boris tem 8 anos. 8 anos. E ele vai trabalhar até quando, será? Quando ele quiser. Ele tá super bem, né? Eles vivem bem. Coincidentemente, eles são da mesma raça, são 2 Goldens, mas tem muito labrador que atua também assim, né? Tem. No Instituto a gente tem Shih Tzu, Maltês, tem Skipper, tem todas as raças. Agora, vamos lá. Jane, me conta uma experiência que você teve que te emocionou muito quando você levou o Julie e foi ao hospital? A Julie vai em hospitais e em asilos, né? Toda visita a gente tem uma experiência diferente, né? Nos asilos, eles passam muito amor. Todas as vezes eles falam pra gente que a gente fez eles ganharem o dia. Eles sentem falta da família, né? Então, eles levam muito amor para eles também. Ficam muito felizes. E no hospital é diferente porque
sempre tem um caso de doença, né? Então teve uma situação que a criança já não andava, mas estava fazendo fisioterapia, e quando a Júlia apareceu, ela chegou a dar uns 3 passinhos. Então é muito emocionante. E vocês revisitam os pacientes? Por exemplo, você vai hoje, visita uma criança lá que está com problema. Daqui a uma semana que vem você volta e visita a mesma criança? Depende do caso, né? Se a criança está prolongado lá no hospital, um tempo prolongado, sim, aí coincide, porque a gente vai a cada 15 dias. Sim, vocês acompanham, aí tem criança que fica internada há 1, 2, 3 anos, né? E você, Cristiane, me conte alguma experiência que você teve que te emocionou muito. Foi a primeira visita, que foi com o meu labrador. Aí eu entrei na instituição de longa permanência e vi uma senhorinha sozinha ali na cadeira de rodas no meio da sala. E fui até ela, né, conversar, perguntei se ela queria interagir com o Thor. E ela começou a interagir, começou a fazer carinho, que é esse. Uhum. Começou a fazer carinho nele. E depois de uns 5 minutos que eu estava lá, a enfermeira falou que fazia muitos anos que ela não interagia com ninguém. Ela não interagia. E ela falava? Ela falava com ele. Falava? Falava com ele. E antes disso estava totalmente inerte aí numa cama. Sim. Você chegou a visitá-la outras vezes? A gente ia 2 vezes por mês, aos domingos. E ela teve uma doença grave? Não, ela simplesmente não queria interagir com ninguém. Mas com o cão, sim. Ela interagiu. Que outra experiência você teve? A gente tem muitas experiências. Eu atendo vítimas de violência sexual no Hospital das Clínicas, né? E a maioria tem muita dificuldade de estar naquele ambiente, de voltar para o acompanhamento. E com ele, né, elas fazem um esforço, pegam ônibus e voltam para o acompanhamento. A gente quase não tem faltas hoje no acompanhamento. Espetáculo isso! Você também atende vítimas? Não, só a Cris. Só você, Cris. Agora, quem está em casa se pergunta assim, o que esse animal precisa ter? Ele precisa passar por um veterinário, naturalmente, lógico que tá as vacinas todas em dia, mas um banho especial para entrar num hospital, porque afinal de contas ele sobe na cama, né? Me conta. A gente define um protocolo, né, junto com o CCIH, que é o Centro de Controle de Infecção Hospitalar, e a veterinária da equipe. A gente define onde eles vão fazer as visitas e a partir daí é definido um protocolo para eles. Então, eles fazem exames constantemente, as vacinas têm que estar atualizadas, a gente faz exames parasitológicos para saber se não tem nenhuma zoonose que eles possam passar para os idosos ou para os assistidos. Eles têm um acompanhamento que é diferenciado dos pets. Eles usam alguma proteção nas patas? A gente passa uma solução de clorexidine antes e após a visita. Então, antes é para não levar nada e após é para protegê-los, para que eles não levam nada para casa. Eles vão andando, né? Exato. Vão pela rua, chegam contaminados. Isso. E depois quando saem de lá também para não contaminar. Também, para não levar para casa. E você, além dele, você tem outros? Tem um labrador que está aposentado. O aposentado. E você? Não, só tenho a Julie. E vocês têm filhos? Eu não. Não? Uma vez por semana vocês se dedicam a esse trabalho? Sim. Deve ser muito gratificante, hein, meninas? É lindo. É lindo. A gente tem a história de uma menininha que ela não queria mais fazer nenhum tipo de exame, não se alimentava mais. E quando a gente levou a Kailana, na época, ela começou a interagir e aceitou o lanche. É muito gratificante. Olha isso, gente. Adestrados. Sério, eu não tenho... Posso ficar aqui até o meio-dia? Não, até a 1. E você, bonitona? Oi. Julie. Julie. Eu tenho biscoito, Julie. Mentira, não vou mentir. Agora eu não tenho. Olha a paz. Eu fico muito mexida porque eu tive ele viveu 9 anos comigo, meu Chechel. Um Golden especial também. Foi adestrado. Era o meu filhote lindo, peludo. E o coração levou ele embora. Ai, quando eu vejo Mas tô doidinha, viu? Tô doidinha pra ter outro de novo. Agora eu tenho meu Pepe, um vira-lata que eu adotei da rua.
todo ferido, todo machucado. Vocês têm Instagram, quer divulgar? Tem, é o Inata. 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 E o site é inata.org.br. Você, de repente, que queira também fazer parte? Sim. Entre lá, se informe, tem um cãozinho aí e comece também. Prazer imenso em conhecê-las. Obrigada. Tudo de bom, tá? Porque é o seguinte, a gente olha para isso e diz assim, como é que eu posso participar disso? Eu quero pegar, antes de vocês ir embora, eu quero pegar aqui o meu... Peraí, eu já volto, tem pergunta aqui, tá? De pessoas que querem saber. É exatamente isso, ó. Como é que eu posso fazer parte? Eu tenho um labrador de 5 anos, não é adestrado, é a Maria Tereza. Como é que eu posso fazer parte do Instituto? É só entrar no site e se inscrever, tem uma abinha lá, quero ser voluntário, se inscrever e a gente explica todo o processo. Tá, só um pouquinho aí. Se tiver mais, eu vou fazer mais perguntas para elas, porque tem mais perguntas aqui do nosso público, tá? Você também gostaria de fazer esse tipo de trabalho, hein, Bibi? Eu adoraria. E nós estamos recebendo essas lindas criaturas aqui, 2 Golden, um macho e uma fêmea, que fazem parte do Inata, do Instituto Nacional de Ação e Terapia Assistida por Animais. A presidente do Instituto está aqui, a Cristiane, e a Jane, que é voluntária, são todos voluntários. E tem uma pergunta aqui que vem da Elza, ela diz o seguinte, se trabalha só uma vez por semana? A gente tenta estabelecer uma rotina para eles, né, que seja confortável. Então, a literatura preconiza que seja 1 ou 2 vezes no máximo por semana, porque é um trabalho. É trabalho, né? A gente tá aqui do lado de cá, não é mesmo? Olha assim e falou, não, é um passeio que ela faz com o cachorro, né? Não. Mas não é nada disso, porque você tem os seus afazeres. Sim, a gente tem os nossos afazeres ainda, né? E para eles é um trabalho, né? Eles têm que ter um comportamento muito diferente do que eles teriam normalmente fora. Então, a gente tem que entender isso, que apesar deles serem treinados, deles terem perfil, de gostarem muito da interação, eles estão trabalhando naquele momento. Então, a gente coloca no máximo 2 atendimentos por semana, com um intervalo de 1 dia, pelo menos. Que aí também o cão não vai se estressar, né? Exato. Tá certo. Voltando para cá e as perguntas assim. Eles tomam banho toda semana com algum produto especial para poderem entrar nos hospitais? Eles tomam banho um dia anterior ao dia da visita, porque no dia seria muito estressante. Então, se, por exemplo, a Julie vai fazer a visita na quinta-feira, à tarde ela toma banho quarta-feira à noite. E aí, a higienização a gente faz antes de entrar no hospital. Tem a Tânia está fazendo a seguinte pergunta. Vira-lata pode? Pode. Pode, não tem restrição. Não tem nenhuma restrição. A raça. A gente, infelizmente, só não aceita as raças que tem, por lei, aqui em São Paulo, que usar a focinheira. Porque seria uma associação negativa a gente entrar com um cão com uma focinheira. Certo. Mas a gente também não tem nada contra essas raças. E a Laís está perguntando o seguinte, com relação a gatos, pode também ou não? Tem alguns gatos que fazem esse tipo de trabalho. A gente conhece algumas instituições que fazem. Então, gato também pode. Agora, a gente pode fazer o quê? Agora a gente pode viajar. E quando a gente viaja, com quem que eles ficam, hein? O que vocês fazem quando vocês viajam? Eu deixo com a minha mãe. Daí você tira férias, também não tem visita, não tem nada, né? Não. A gente, por exemplo, esse mês a gente dá férias para todos os voluntários. É um mês para eles viajarem, brincarem, passearem. Tá. Vocês hoje têm no grupo quantas pessoas? Mais ou menos 35, 40 pessoas. E falta gente? Falta. A gente tem pedido toda semana para visita. Então faz um apelo aí, minha linda. Faz, Jane, para quem está vendo vocês. Se inscrevam, né? Ajudem a gente a espalhar esse amor aí com os nossos voluntários. E todo mundo tem a ganhar, tanto nós como eles, né? Precisa ter alguma restrição com relação à idade do voluntário?
Do voluntário humano? É, Não. o voluntário humano, é ótimo isso, é porque eles também são voluntários. Não, não tem. Só menores que têm que ser acompanhados pelos pais, né, tutores, mas não tem. Maravilha. Cristiane e Jane, que prazer imenso tê-las aqui com Boris e Julie. Duas figuras lindas, extraordinárias e um trabalho maravilhoso. Muito obrigada por terem vindo. Muito obrigada a todos vocês. Obrigada. Amanhã eu vou receber Sabrina Parlatore aqui para falar de câncer de mama também.